Após 6 minutos de morte, ele revela o propósito oculto da humanidade no céu durante a EQM. Tudo começou numa tarde quente de verão na pequena cidade de Santa Vitória. Carlos Almeida, um homem simples, conhecido por sua dedicação no campo, desabou no meio da academia local. A cena foi chocante, um corpo que caiu sem vida, os gritos desesperados dos que estavam perto, o pânico tomando conta do ar. Por 6 minutos, o coração de Carlos parou. O silêncio era cortante, quase insuportável, até que a equipe médica entrou em ação, correndo contra o tempo, lutando para trazê-lo de volta. Enquanto seu corpo jazia imóvel, algo inacreditável acontecia com ele. Uma experiência que ultrapassava tudo que já ouvimos falar sobre vida e morte. Carlos flutuava, leve como uma pluma, em uma dimensão que ninguém poderia imaginar. Não havia dor nem medo, só uma luz dourada pulsante que envolvia tudo ao redor. No centro, uma esfera do tamanho de uma lua, brilhante, vibrante, cheia de calor e energia pura. Era como se aquela esfera fosse o coração do universo. Atrás daquela esfera, imagens surgiam, mundos, galáxias e uma conexão invisível entre tudo o que existe. Carlos sentiu seu peito apertar, lágrimas brotando sem que ele entendesse por quê. De repente, tudo fez sentido. Uma voz silenciosa, mais profunda que o próprio silêncio, lhe chamou para compreender o que é o amor de verdade. Não o amor romântico, frágil e passageiro, mas um amor que une, que cria, que dá vida e significado a tudo. A ligação secreta entre todos, os universos, uma rede invisível tecida por esse sentimento incomensurável. Mas então, como acontece nessas histórias inacreditáveis, o corpo dele lutava para voltar. Carlos sentiu um puxão doloroso, uma luta entre o abandono da esfera dourada e o retorno ao frio da realidade. Ele abriu os olhos com um suspiro pesadíssimo, encarando o teto branco da UTI que jamais imaginara ver. Cercado por máquinas, rostos tensos, barulhos estridentes. Sua mente estava confusa, as palavras fugindo, uma mensagem urgente pesando em seu peito. O que ele havia visto era para o mundo inteiro, mas como contar sem ser chamado de louco? Familiares olhavam para ele com dúvida. Os amigos se afastavam, murmurando que aquilo tudo era coisa da cabeça cansada de um velho agricultor. Carlos sentia o nó crescendo na garganta toda vez que tentava abrir a boca para revelar a verdade. No fundo, ele sabia que aquela experiência mudaria tudo, para ele, para todos nós. Mas havia algo mais, um segredo. Algo que a própria vida parecera esconder, até um momento trágico que viria a desafiar sua fé. Quando recebeu notícias que arrancaram seu chão, ele descobriu que sua família guardava uma linhagem antiga e que ele era parte de uma missão maior, maior do que ele jamais imaginou. O amor e a esperança ainda brilhavam em seu coração, mas agora ele se via preso numa teia de mistérios e escolhas duras. Proteger aqueles que amava, entender seu propósito, buscar a luz sem perder sua humanidade. Tudo isso enquanto batalhava contra a dúvida e o medo. Um dilema cruel se formava. Como salvar quem ele ama se antes não salvar a si mesmo? Agora Carlos está diante de uma decisão que vai definir não só seu futuro, mas o destino àqueles que sonham com um mundo melhor. A resposta? Essa ainda está longe de chegar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo. Qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos olhou ao redor, perplexo. A luz da UTI ainda ofuscava a sua visão, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação incomum, como se o espaço estivesse carregado de uma tensão invisível. Ele precisava falar, precisava compartilhar sua experiência. Mas tudo parecia tão distante, e as dúvidas pesavam mais que nunca. Naquela noite, quando seus familiares foram embora, ele ficou só. O silêncio era ensurdecedor. As máquinas ao seu redor pulsavam e estalavam. Foi então que a porta se abriu com um rangido baixo. Uma figura entrou. Um homem que Carlos não reconheceu. Vestiu uma jaqueta escura e tinha um olhar sério, quase urgente. Carlos Almeida? Ele disse. A voz grave. Carlos percebeu que havia um peso especial nas palavras, como se fosse a resposta que ele tanto buscava. Sim, sou eu. Quem é você? Carlos respondeu, sentindo o coração acelerar. O homem se aproximou, fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar em particular. O que você viu, o que você sente agora, é mais importante do que imagina. Ele fez uma pausa, a expressão tensa. A situação é crítica. Carlos franziu a testa. Como você sabe o que eu vi? Porque eu também passei por isso, meu amigo. E há uma razão maior para estarmos conectados. O que você sentiu naquela luz dourada é apenas a superfície de um mistério que abrange muito mais do que você imagina. A respiração de Carlos ficou presa na garganta. O que você está dizendo? Estou aqui para te alertar. Sua família. Eles não são quem você pensa que são. Você pertence a uma linhagem antiga, uma missão que foi passada para você. E o que você viu não é só um vislumbre, mas um aviso. Carlos mal conseguia processar as palavras. O homem continuou. O amor que você sentiu é real, mas há forças que querem usar essa conexão para seus próprios fins. E agora, eles estão se movendo, e você está no centro disso. Uma onda de dor e confusão o invadiu. O que você quer dizer com forças? E que conexão é essa? O homem hesitou, avaliando o que dizer. Aqueles que estão à sua volta. Nem todos têm intenções benignas. Você precisa ser cauteloso. O que pode parecer amor, pode, na verdade, ser uma manipulação. Sua própria família está envolvida em algo profundo, e é você quem tem o poder de desatar essa teia. Neste momento, a porta se abriu novamente. Mas, ao invés de um médico ou enfermeira, era sua filha, Juliana, num estado de pânico. Pai, o que está acontecendo aqui? Ela se virou para o homem, a desconfiança clara em sua expressão. Quem é você? Carlos ficou paralisado entre as duas pessoas que amava. A tensão no ar era palpável. O homem baixou a voz. Você precisa entender. O que está em jogo é maior do que você imagina. Eles virão atrás de você. Não posso ficar. Mas você precisa saber. Confie em sua intuição. E, num piscar de olhos, o homem desapareceu. Pela porta, como se nunca tivesse estado ali. Juliana olhou para o pai, sem entender. Pai, o que foi isso? Você estava conversando com quem? Carlos estava em choque. Ele queria explicar, queria gritar, mas as palavras não saíam. Todos os segredos que ele pensava que estavam enterrados agora pareciam ansiosos para emergir. Juliana, eu preciso te contar algo. A nossa família. Mas antes que ele pudesse continuar, a luz piscou e as máquinas começaram a apitar. Um alarme estridente ecoou pela UTI. E, de repente, as enfermeiras e os médicos correram em sua direção, gritando instruções. Carlos viu rostos preocupados,
mas uma dúvida cruel começou a se enraizar em sua mente. Ele percebeu que enquanto tentava entender seu passado, poderia ser muito tarde para proteger seu futuro. E o de sua filha. Ele estava prestes a descobrir que o amor que unia sua família também poderia ser sua maior fraqueza. A pergunta que se formava em sua mente era aterradora. O que mais eles escondiam? E se no fundo, alguns deles estivessem do lado errado? Carlos estava prestes a começar a explicar para Juliana quando as luzes começaram a piscar. O alarme das máquinas ecoou pela UTI como um grito ensurdecedor. Médicos e enfermeiros entraram em pânico, correndo em direções opostas, gritando ordens que mal chegavam aos ouvidos de Carlos. Ele sentiu seu coração acelerar, um nó na garganta. O que estava acontecendo? Pai, o que aconteceu? Juliana olhou para o lado, apavorada. Ele queria acalmá-la, queria ser a rocha que sempre fora, mas tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. A sensação de desespero tomava conta. Num instante, Carlos sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele viu um médico se aproximar rapidamente. A expressão dele tão grave, tão sombria. A equipe de emergência cercou a cama e uma enfermeira prendeu a respiração enquanto ajustava uma máscara de oxigênio sobre o rosto dele. Vamos estabilizá-lo, ela disse com firmeza. Mas Carlos já não sabia se referia a ele ou a alguém mais. Quando seu olhar passou pela porta novamente, a figura do homem que havia falado com ele estava ali. Mas agora, tudo estava mais confuso. O homem tinha mudado. Seu semblante era menos sério e mais angustiado. A cada segundo, o ambiente parecia ficar mais tenso. Carlos levantou a mão, desesperado. Espere, o que você sabe sobre minha família? O homem hesitou, a tensão aumentando. Carlos, você não tem ideia do que está em jogo. Há algo que você precisa lembrar. Então, de repente, a UTI mergulhou em um silêncio abrupto. E ali estava Juliana. A expressão no rosto dela mudou. O pânico deu lugar a um olhar de compreensão, e ele nunca tinha visto isso antes. Juliana, o que está acontecendo? Ele não conseguia processar, e seu coração batia descompassado. Antes que ela pudesse responder, uma sombra projetou-se na sala. A porta se abriu com violência, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto. Eles entraram de forma autoritária, e Carlos percebeu que havia algo de aterrador neles. O jeito como se moviam, a expressão em seus rostos. Eles não pareciam médicos. Você não pode ficar aqui, Carlos, um deles exclamou, olhando diretamente para ele. A voz grave era carregada de urgência e espanto. Estamos aqui para levá-lo. Carlos tentou se lembrar da luz dourada, do amor que havia sentido. O que vocês querem? Minha família. Ela não é quem você pensa, gritou o homem. Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer. Eles estão usando você. Juliana, a sua linhagem não é sagrada. É uma prisão. Juliana olhou para Carlos, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ela nem entendia. Nem mesmo ele. A alma dele estava partida entre o que amava e as novas revelações que estavam surgindo. Pai, eu não sei o que isso significa, mas eu sou sua filha. O desespero na voz dela fez com que tudo parecesse ainda mais real. O homem de preto avançou um passo. Você precisa vir conosco agora. Você não está seguro. A sua família não é o que você imagina. Confie em nós. Nesse instante, a luz na UTI voltou a piscar, mas agora acompanhada de um estrondo ensurdecedor. As máquinas começaram a apitar. E no meio do caos, o homem que havia falado com Carlos desapareceu, como se nunca tivesse existido. Os novos visitantes estavam de frente para ele, olhos fixos, prontos para agir.
Carlos estava paralisado. Ele tinha que decidir. A vida dele, a vida de Juliana, tudo estava prestes a mudar. O amor, a conexão, tudo que sempre acreditou estava se desmoronando. E no calor daquele momento, uma pergunta ecoou em sua mente. E se no fundo ele não conhecesse sua filha de verdade? E se o amor que unia a família dele não fosse o amor que ele pensava? O que mais estava o escondendo? A confusão era total enquanto o alarme seguia, e ele percebeu que a única certeza que tinha era a dúvida. Carlos estava paralisado. Ele tinha que decidir. A vida dele, a vida de Juliana, tudo estava prestes a mudar. O amor, a conexão, tudo o que sempre acreditou, estava se desmoronando. E no calor daquele momento, a tensão aumentou com a chegada dos homens de preto. Mas algo mais estava por vir. A porta da UTI se abriu de repente, e uma mulher apareceu, ofegante, com os cabelos bagunçados e a pele pálida. Era a Ana, sua esposa. E coração de Carlos disparou. Ele nunca esperou vê-la ali. "Carlos, estou aqui!" gritou Ana, já se aproximando. Juliana estava confusa, olhando entre os pais e os estranhos. "Você não pode ficar aqui!" disse um dos homens de preto, a voz cheia de raiva. "Precisamos levar o Carlos agora. Esperem!" Ana foi rápida. Cada passo seu era carregado de desespero. "Eu não vou deixar você levar meu marido." Carlos não sabia como reagir. O ar estava pesado e o caos se intensificava. Ele sentiu um impulso de proteger Ana e Juliana, mas as palavras escapavam. Os homens de preto pareciam prontos para agir. "O que está acontecendo? O que vocês sabem?" ele gritou, a voz tremendo. Ana olhou diretamente para ele, uma expressão séria no rosto que Carlos nunca tinha visto. "Carlos, precisa ouvir. Eu não sou quem você pensa que sou. Ninguém aqui é. A verdade é muito mais profunda do que você imagina." Uma onda de confusão atravessou Carlos. "Do que você está falando?" Ele sentiu o nó na garganta se apertar. "Como assim você não é quem eu penso que é?" "Não, você precisa entender." Ana estava visivelmente nervosa, lutando para encontrar as palavras. Eu não sou apenas sua esposa. Há uma razão pela qual você viu aquilo na luz dourada. E tudo isso está conectado a mim e à nossa família." Um dos homens de preto gritou: "Chega! Você está colocando todos em perigo com essa história." Carlos sentiu a terra tremer sob seus pés. A realidade estava se fragmentando. Ele pensou em tudo o que eles tinham vivido juntos, no amor que compartilhavam. Mas, agora, o que mais ele não sabia? Juliana estava perdida. "Pai, o que está acontecendo?" A voz dela estava embargada, cheia de medo. Carlos viu lágrimas em seus olhos e sentiu o desespero gelar seu coração. Ana deu um passo à frente, sua voz firme. "Eu sei que isso é difícil de acreditar, mas temos que sair daqui. Eles não estão apenas atrás de você, Carlos. Eles estão atrás de nós todos. O que sua família esconde não é só uma linhagem. É um legado que pode mudar tudo." "Um legado?" Carlos repetiu, sua mente girando. Ele não conseguia assimilar. A cada nova palavra, a certeza de que conhecia sua esposa se desvanecia. Foi quando os homens de preto avançaram, prontos para agir. "Vocês não vão pegar ele. Não sem me levar primeiro", Ana gritou, enfrentando os intrusos com uma coragem que Carlos nunca soubera que ela tinha. Então, diante dos olhos de Carlos, Ana levantou as mãos, e uma luz cristalina começou a brilhar ao seu redor, quase como aquela esfera dourada da sua experiência. O ambiente ficou quieto, e o som das máquinas começou a desaparecer. Um dos homens de preto hesitou, os outros pararam,
surpresos. O que você está fazendo? Um deles gritou. Carlos estava paralisado, hipnotizado pela transformação de Ana. Ele nunca tinha visto nada semelhante. E quando a luz opaca se intensificou, uma onda de imagens começou a fluir da mente dela. Lembranças, visões de um passado que parecia tão distante. Carlos, eu sou parte de uma linha de guardiões, e você está no coração disso tudo. Juliana gritou, mãe, não! Mas era tarde demais. A luz azul envolveu Ana, e em um instante ela desapareceu, deixando apenas uma sombra onde antes estava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos sentiu-se desmoronar. Não, Ana! Ele sentiu que um pedaço de sua vida tinha ido embora. Olhou para Juliana, que chorava, e então para os homens de preto, que estavam agora tão surpresos quanto ele. Você não pode estar sozinho, Carlos. Você precisa escolher agora. Um deles disse, a voz firme, mas Carlos não escutava. O que aconteceu com Ana? O que significava tudo isso? A única certeza que tinha era o profundo vazio em seu peito e a necessidade urgente de descobrir a verdade. E nesse momento de desespero, uma única pergunta ecoou em sua mente. O que mais ele não sabia sobre aqueles que amava? O que mais estavam escondendo? Carlos estava paralisado. Ele tinha que decidir. A vida dele, a vida de Juliana, tudo estava prestes a mudar. O amor, a conexão, tudo que sempre acreditou estava se desmoronando. E no calor daquele momento, a tensão aumentou com a chegada dos homens de preto. Mas algo mais estava por vir. A porta da UTI se abriu de repente, e uma mulher apareceu, ofegante, com os cabelos bagunçados e a pele pálida. Era Ana, sua esposa. O coração de Carlos disparou. Ele nunca esperou vê-la ali. Carlos, estou aqui! Gritou Ana, já se aproximando. Juliana estava confusa, olhando entre os pais e os estranhos. Você não pode ficar aqui, disse um dos homens. De preto, a voz cheia de raiva. Precisamos levar o Carlos agora. Esperem! Ana foi rápida. Cada passo seu era carregado de desespero. Eu não vou deixar você levar meu marido. Carlos não sabia como reagir. O ar estava pesado e o caos se intensificava. Ele sentiu o impulso de proteger Ana e Juliana, mas as palavras escapavam. Os homens de preto pareciam prontos para agir. O que está acontecendo? O que vocês sabem? Ele gritou, a voz tremendo. Ana olhou diretamente para ele, uma expressão séria no rosto que Carlos nunca tinha visto. Carlos, preciso ouvir. Eu não sou quem você pensa que sou. Ninguém aqui é. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. Uma onda de confusão atravessou Carlos. Do que você está falando? Ele sentiu um nó na garganta se apertar. Como assim? Você não é quem eu penso que é? Não, você precisa entender. Ana estava visivelmente nervosa, lutando para encontrar as palavras. Eu não sou apenas sua esposa. Há uma razão pela qual você viu aquilo na luz dourada, e tudo isso está conectado a mim e à nossa família. Um dos homens de preto gritou, chega! Você está colocando todos em perigo com essa história. Carlos sentiu a terra tremer sob seus pés. A realidade estava se fragmentando. Ele pensou em tudo que eles tinham vivido juntos, no amor que compartilhavam. Mas agora, o que mais ele não sabia? Juliana estava perdida. Pai, o que está acontecendo? A voz dela estava embargada, cheia de medo. Carlos viu lágrimas em seus olhos e sentiu o desespero gelar seu coração. Ana deu um passo à frente, sua voz firme. Eu sei que isso é difícil de acreditar, mas temos que sair daqui. Eles não estão apenas atrás de você, Carlos.
Eles estão atrás de nós todos. O que sua família esconde não é só uma linhagem. É um legado que pode mudar tudo. Um legado? Carlos repetiu, sua mente girando. Ele não conseguia assimilar. A cada nova palavra, a certeza de que conhecia sua esposa se desvanecia. Foi quando os homens de preto avançaram, prontos para agir. Vocês não vão pegar ele, não sem me levar primeiro. Ana gritou, enfrentando os intrusos com uma coragem que Carlos nunca soubera que ela tinha. Neste instante, uma explosão ensurdecedora ecoou pelo corredor, provocando um tremor que fez as máquinas da UTI tremerem. A porta se abriu com força e um grupo de pessoas trajando uniformes de segurança adentrou a sala. Braços armados, rostos decididos. Prendam-nas! Um deles gritou, identificando Ana e os homens de preto como ameaças. O caos começou. Carlos ficou paralisado, o olhar fixo em Ana, que agora também estava sendo cercada pelos novos intrusos. Não, não, Ana! Ele gritou. A cena se tornava cada vez mais surreal. As vozes se misturavam em uma confusão total. Gritos, ordens, o som das máquinas apitando. Juliana, fique atrás de mim. Carlos berrou, mas a situação estava fora de controle. Ana começou a levantar as mãos novamente e uma luz azul começou a surgir. Mas desta vez não era só ela. A luz se expandiu e todas as máquinas ao redor começaram a brilhar intensamente. E então aconteceu. Em um momento de pura tensão, a sala foi preenchida com uma onda de energia pulsante. Carlos sentiu que algo profundo o atravessou. E nesse instante, com a luz florescendo, uma memória surgiu abruptamente em sua mente. Uma lembrança de sua infância, um detalhe que ele havia esquecido por toda a sua vida. Mas não pode ser, Carlos murmurou, enquanto seu coração disparava. A imagem de uma cerimônia, figuras encapuzadas, um símbolo familiar, uma árvore genealógica que não apenas conectava sua família, mas ligava cada geração a uma verdade obscura e poderosa. Um destino que não era apenas dele, mas de todos ao seu redor. Os homens de preto hesitaram. A luz fez as sombras se contorcerem, e em meio ao caos, uma voz ecoou na mente de Carlos. Você tem que aceitar o que é seu, Carlos. A escolha que você faz agora decidirá tudo. A tensão aumentou. Ana estava colapsando sob a pressão. Carlos, não deixe que eles te manipulem. Você é mais forte do que pensa. E naquele momento, a igualdade entre seus laços familiares foi reavaliada. Carlos olhou para Juliana e para Ana, confusa e assustada. Um grito ecoou e tudo escureceu por um segundo. Quando as luzes voltaram a brilhar, Carlos, mais que entender, percebeu que o amor que ele sempre acreditou que existia entre eles estava imerso em segredos e mentiras. Ele ainda não sabia se a mulher que amava à sua frente era sua verdadeira parceira ou um agente em sua contra. E a pergunta ecoava em sua mente. O que mais estavam escondendo? A única certeza que tinha agora era a incerteza que se desenrolava. O que ele faria a seguir? Carlos estava paralisado. Ele tinha que decidir. A vida dele, a vida de Juliana, tudo estava prestes a mudar. O amor, a conexão, tudo o que sempre acreditou estava se desmoronando. E no calor daquele momento, a tensão aumentou com a chegada dos homens de preto. Mas algo mais estava por vir. A porta da UTI se abriu de repente e uma mulher apareceu, ofegante, com os cabelos bagunçados e a pele pálida. Era Ana, sua esposa. O coração de Carlos disparou. Ele nunca esperou vê-la ali. Carlos, estou aqui! Gritou Ana, já se aproximando.
Juliana estava confusa, olhando entre os pais e os estranhos. Você não pode ficar aqui, disse um dos homens de preto, a voz cheia de raiva. Precisamos levar o Carlos agora. Esperem! Ana foi rápida. Cada passo seu era carregado de desespero. Eu não vou deixar você levar meu marido. Carlos não sabia como reagir. O ar estava pesado e o caos se intensificava. Ele sentiu um impulso de proteger Ana e Juliana, mas as palavras escapavam. Os homens de preto pareciam prontos para agir. O que está acontecendo? O que vocês sabem? Ele gritou, a voz tremendo. Ana olhou diretamente para ele, uma expressão séria no rosto que Carlos nunca tinha visto. Carlos precisa ouvir. Eu não sou quem você pensa que sou. Ninguém aqui é. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. Uma onda de confusão atravessou Carlos. Do que você está falando? Ele sentiu o nó na garganta se apertar. Como assim você não é quem eu penso que é? Não, você precisa entender. Ana estava visivelmente nervosa, lutando para encontrar as palavras. Eu não sou apenas sua esposa. Há uma razão pela qual você viu aquilo na luz dourada. E tudo isso está conectado a mim e à nossa família. Um dos homens de preto gritou. Chega, você está colocando todos em perigo com essa história. Carlos sentiu a terra tremer sob seus pés. A realidade estava se fragmentando. Ele pensou em tudo o que eles tinham vivido juntos, no amor que compartilhavam. Mas agora, o que mais? Ele não sabia? Juliana estava perdida. Pai, o que está acontecendo? A voz dela estava embargada, cheia de medo. Carlos viu lágrimas em seus olhos e sentiu o desespero gelar seu coração. Ana deu um passo à frente, sua voz firme. Eu sei que isso é difícil de acreditar, mas temos que sair daqui. Eles não estão apenas atrás de você, Carlos. Eles estão atrás de nós todos. O que sua família esconde não é só uma linhagem, é um legado que pode mudar tudo. Um legado? Carlos repetiu, sua mente girando. Ele não conseguia assimilar. A cada nova palavra, a certeza de que conhecia sua esposa se desvanecia. Foi quando os homens de preto avançaram, prontos para agir. Vocês não vão pegar ele, não sem me levar primeiro. Ana gritou, enfrentando os intrusos com uma coragem que Carlos nunca soubera que ela tinha. Neste instante, uma explosão ensurdecedora ecoou pelo corredor, provocando um tremor que fez as máquinas da UTI tremerem. A porta se abriu com força e um grupo de pessoas trajando uniformes de segurança adentrou a sala, braços armados, rostos decididos. Prendam-nas! Um deles gritou, identificando Ana e os homens de preto como ameaças. O caos começou. Carlos ficou paralisado, o olhar fixo em Ana, que agora também estava sendo cercada pelos novos intrusos. Não, não, Ana! Ele gritou. A cena se tornava cada vez mais surreal. As vozes se misturavam em uma confusão total. Gritos, ordens, o som das máquinas apitando. Juliana, fique atrás de mim! Carlos berrou, mas a situação estava fora de controle. Ana começou a levantar as mãos novamente e uma luz azul começou a surgir. Mas desta vez não era só ela. A luz se expandiu e todas as máquinas ao redor começaram a brilhar intensamente. Então aconteceu. Em um momento de pura tensão, a sala foi preenchida com uma onda de energia pulsante. Carlos sentiu que algo profundo o atravessou. E nesse instante, com a luz florescendo, uma memória surgiu abruptamente em sua mente. Uma lembrança de sua infância. Um detalhe que ele havia esquecido por toda a sua vida. Mas não pode ser, Carlos murmurou, enquanto seu coração disparava. A imagem de uma cerimônia, figuras encapuzadas, um símbolo familiar, uma árvore genealógica que não apenas conectava sua família,
mas ligava cada geração a uma verdade obscura e poderosa. Um destino que não era apenas dele, mas de todos ao seu redor. Os homens de preto hesitaram, a luz fez as sombras se contorcerem, e em meio ao caos uma voz ecoou na mente de Carlos. Você tem que aceitar o que é seu, Carlos. A escolha que você faz agora decidirá tudo. Mas antes que pudesse processar a gravidade da revelação, uma das máquinas da UTI começou a apitar de forma desesperada. Em um piscar de olhos, um dos homens de preto apontou uma arma para Ana. Desesperado. Pare com isso. O tempo parecia parar. Carlos olhou para Ana, para Juliana, e num ato de desespero não pensou duas vezes. Não, não faça isso. Ele se jogou na frente de Ana. O disparo ecoou. Mas o que aconteceu em seguida foi surreal. A luz azul que envolvia Ana cresceu, formando um escudo ao redor deles. O tiro se despedaçou em uma exibição de energia pura, iluminando a sala em um brilho ofuscante. Nesse momento, os homens de preto foram lançados para trás como se fossem meros bonecos. Carlos, mesmo em choque, percebeu que a luz tinha uma força que ele não compreendia. Ele olhou para Ana, que agora emanava um poder indescritível. Carlos, eu sou sua verdadeira proteção. Ela gritou, a voz carregada de emoção. Mas antes que ele pudesse responder, a energia começou a se intensificar. A sala tremeu ainda mais, e o caos aumentou. E, em um momento que mudaria tudo, a estrutura da realidade começou a se distorcer. As paredes da UTI pareciam se desfazer, e antes que ele entendesse, Carlos sentiu um puxão, como se algo estivesse tentando arrancá-lo daquele lugar, daquele tempo. Ele olhou para Juliana, que gritava, e para Ana, que agora parecia distante. Não, não me leve, Carlos implorou, mas estava sendo sugado para um abismo de incertezas. E nesse instante de desespero, uma pergunta ecoou em sua mente. O que mais estavam escondendo? Quem eram eles realmente? Os laços que ligavam sua família estavam prestes a ser desfeitos. E a única certeza que tinha era que tudo iria mudar para sempre. Carlos felt the pull growing stronger, as if the very fabric of reality were fraying at the edges. Diante dele, uma luz ofuscante pulsava enquanto ele tentava compreender os flashes de memória que surgiam, quase como se sua vida estivesse sendo desfilada diante de seus olhos. Lembranças de momentos felizes se misturavam com sombras de segredos escondidos. Mas tudo escureceu. O que deveria ser um portal de luz tornou-se um abismo gelado. Com um grito sufocado, Carlos se viu jogado para longe da luz, abandonado em um vácuo sem fim. O último resquício de calor desapareceu como um sonho disperso. Depois de um instante que se estendeu por uma eternidade, ele recuperou a consciência em um lugar diferente. Era um espaço grande e sombrio, uma sala fria e vazia. As paredes eram de concreto, e uma luz fraca piscava, jogando sombras dançantes ao seu redor. Ele estava deitado no chão, a cabeça doendo, o coração acelerado. Carlos, onde você está? A voz de Juliana ecoou. Desesperado, ele tentou se levantar. Juliana! A resposta saiu em um sussurro, dolorido, quase um lamento. Com esforço, ele conseguiu se sentar, o olhar varrendo o local. Não havia vestígios de Ana ou dos homens de preto, mas algo estava errado. Ao seu redor, sombras tomaram forma. Havia portas fechadas e o estranho eco de sussurros, um murmúrio que parecia estar vindo do próprio chão. Seu corpo gelou. Ele se levantou, a mente confusa ainda tentando juntar as peças, enquanto uma sensação de que não estava sozinho crescia. Foi quando uma porta se abriu lentamente, rangendo e revelando uma figura encapuzada.
Carlos sentiu o coração disparar. "Quem é você?" ele perguntou, a voz tremendo. A figura não respondeu imediatamente. Encarou-o com olhos vazios. Então, a sombra inclinou a cabeça. "Você não faz ideia do que realmente está acontecendo, não é? Do que você está falando?" Carlos se sentiu acuado, suas emoções explodindo como fogos de artifício. "Onde está minha família?" A figura deu um passo à frente, a luz revelando o rosto que Carlos conhecia. "Sou eu, Carlos, sou eu." Então, a capuz se afastou e Carlos ficou paralisado. Era Ana, mas havia algo diferente em sua aparência. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. "Ana," ele não conseguia acreditar. "O que aconteceu com você?" Ela sorriu, mas era uma expressão estranha, como se uma sombra obscurecesse seus sentimentos. "Eu sempre soube que você era especial, Carlos. Nossa família está ligada a algo muito maior. Algo que você só começa a entender agora. Mas isso não faz sentido. Eu pensei que você estivesse mortos? Não, isso é apenas uma ilusão. Todos nós temos papéis a desempenhar, e você está prestes a descobrir o seu." A sala parecia vibrar com atenção, como se o ambiente estivesse prestes a se romper. "Papel? O que você quer dizer com isso?" Carlos perguntava, cada vez mais perplexo. "Você está falando como se você não soubesse, não é?" Ela interrompeu, sua voz agora cheia de emoção crua. "Todo esse tempo, você foi o escolhido, Carlos." A revelação a atingiu como uma marretada. "Escolhido? Para quê? Para ser capturado e colocado em um jogo de poder? Para ser um peão nessa luta?" "Não é um jogo, é um legado," Ana gritou, sua expressão se tornando intensa. "Você deve entender. Eu não sou apenas sua esposa. Eu sou a última de uma linhagem capaz de acessar os segredos do universo. E você faz parte disso." Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. Toda sua vida, a ideia de ser alguém comum confortava, o mantinha seguro. Mas a verdade agora parecia um veneno escorrendo em suas veias. Você nunca foi quem eu pensei que fosse, foi?" Suas palavras saíram como um sussurro sufocante. O nó na garganta crescia, a dor espiralando mais forte. "Era necessário, Carlos, para te proteger, para que você pudesse crescer livre, longe da escuridão que está à espreita." Uma porta ao fundo se abriu com um estrondo, e no limiar da porta, uma silhueta emergiu, seu corpo coberto com uma luz escura. "Os homens de preto." "Está na hora, Carlos," eles disseram, avançando com um passo firme. Ana se virou para ele com um olhar de desespero. "Você precisa escolher, Carlos. A verdade está a um passo, mas é uma escolha que não pode ser fácil. Você vai se levantar ou irá embora para sempre." As palavras pairavam no ar, como uma bomba prestes a explodir. Carlos percebeu que estava diante de um abismo, mais profundo do que qualquer luz ou escuridão pudesse revelar. A ideia de que Ana, a mulher que amava, era parte de algo tão vasto e aterrador mudou tudo. Sua vida nunca mais poderia ser a mesma. E a pergunta ecoou em sua mente. O que mais ela estava ocultando? E quem eram verdadeiramente os homens de preto? A tensão estava insuportável. Carlos não sabia o que fazer. Os homens de preto se aproximaram, mas a luz envolvendo Ana era intensa, quase orgânica. Ele podia sentir a força pulsando, criando um espaço que parecia protegido. Mas a confusão em sua mente era ainda mais aterradora do que a possibilidade de ser levado por aqueles estranhos. "Escolha, Carlos!" Ana gritou desesperada. "Escolha agora!" Carlos sentiu seu coração disparar. Ele estava preso entre a luz que emanava de Ana e o futuro incerto que os homens de preto prometiam. Mas antes que ele pudesse responder,
Uma explosão repentina estremeceu a sala, fazendo as paredes tremerem. O teto começou a se despedaçar, e pedaços de concreto caíram. "O que está acontecendo?" Carlos gritou, tentando manter a calma enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. As portas das salas vizinhas estavam se abrindo, e no meio da confusão, uma voz rasgou o ar. "Carlos, acorda!" Era Juliana. Ela estava ali. Não se havia afastado tanto. O cotidiano familiar voltava a ecoar em sua mente, mas o brilho dos olhos de sua filha era diferente. Ela parecia mais velha, mais cansada. "Juliana!" Carlos a chamou, mas uma sombra se formou à sua volta. Então, sem avisar, a luz azul de Ana cresceu ainda mais. E antes que Carlos pudesse processar o que estava acontecendo, um turbilhão de energia envolveu Juliana. Em um momento, a adolescente que ele sempre conheceu começou a mudar. A transformação era impressionante. O rosto dela se esticava, e suas feições se transformavam em algo diferente. A expressão se tornava mais profunda, mais velha, como se todas as experiências e conhecimentos que Carlos ainda não possuía estivessem sendo sugeridos por aquele vislumbre. Ele poderia suportar. Ele sempre achou que protegê-la era sua responsabilidade. Mas agora, o cenário se tornava mais sombrio e complicado, muito além do que ele imaginara. "Juliana, por favor, me diga o que eu preciso fazer." Ele estava desesperado, o nó na garganta crescendo. Ele queria alcançar sua filha, mas a luz a envolvia cada vez mais. "Você precisa lembrar quem você é, quem você sempre foi. Antes de tudo isso," ela disse antes de uma explosão surgir, fazendo com que as luzes piscassem violentamente. O chão tremeu. Ana, olhando para Carlos, completou: "Você sempre teve um poder dentro de você. Precisa aceitá-lo." Carlos ficou paralisado. Os homens de preto recuaram, como se a energia em torno deles os estivesse repelindo. Mas a cada segundo, Juliana se tornava mais fraca, sua imagem se desfazendo na luz. Ele sentia sua essência sendo levada. "Juliana, não!" Carlos gritou, seus olhos ardendo enquanto lágrimas ameaçavam transbordar. O espaço parecia apertar, um pesadelo tomando forma. E justo quando ele estava prestes a perder tudo, um grito atravessou a sala. "Carlos, não se esqueça de mim." Era a voz de Ana, mas diferente. Então, de repente, tudo se acalmou. O corpo de Juliana desapareceu em uma explosão de luz e energia, como se ela tivesse sido absorvida por uma tempestade celestial. O espaço ficou em silêncio, e quando a poeira assentou, Carlos se viu de volta na UTI, a sala completamente vazia. Só havia um espelho quebrado refletindo fragmentos de sua própria imagem. O que havia acontecido? Onde estavam Ana e Juliana? Uma onda de desespero e confusão tomou conta dele. Ele estava cada vez mais perdido. Mas, de repente, uma memória despertou em sua mente. Uma cena de sua infância, com uma árvore imensa e figuras de um passado distante. Pessoas que ele conhecia, mas cuja história nunca soubera. E justo nesse instante, ele compreendeu a verdade devastadora. Seus laços estavam conectados a uma linhagem que tinha um preço terrível, e a pergunta que ecoava era: o que era mais importante, Carlos, aquele que você amava ou o que precisaria sacrificar para salvá-los? A incerteza agora era tudo o que ele sabia, e a única coisa que lhe restava era jogar tudo na próxima escolha. Carlos estava perdido. O eco de Juliana ainda ressoava em sua mente. Ele se viu em um espaço vazio e sombrio,
Um eco de desespero dentro dele. As memórias ainda giravam como uma tempestade, mas tudo estava envolto em uma espessa névoa de incerteza. O que havia acontecido com sua filha e com Ana? Enquanto tentava se recompor, um rugido repentino interrompeu seus pensamentos. A parede à sua esquerda começou a se mover, quase como se estivesse viva. Carlos sentiu um arrepio na espinha. O que era aquilo? Então, numa fração de segundo, a parede se rachou com um estrondo, finalmente revelando uma passagem. Uma figura encapuzada apareceu, emergindo da escuridão. Ele deu um passo à frente, e Carlos reconheceu aquele rosto. Não era novo para ele, mas parecia distante. Era o homem de preto que tinha sumido antes. Mas agora, ele não estava só. Ao seu redor, sombras se moviam como se estivessem esperando por algo. Você tem que vir comigo, Carlos. O homem disse, sua voz baixa e urgente. É uma questão de vida ou morte. Como você pode saber meu nome? Carlos perguntou, a incredulidade se misturando ao medo. Onde está minha família? O que aconteceu com elas? O homem hesitou e então tomou uma respiração profunda. Sua família está mais segura do que você imagina. Mas a verdade que você não conhece pode arrasar tudo. Ele fez uma pausa, estudando Carlos intensamente. Você não está apenas no centro de tudo isso. Você é a chave. Carlos balançou a cabeça, confuso. A chave para o quê? Para a dor? Para tudo o que está acontecendo? Não, eu só quero minha família de volta. Ele estava perdido, como um barco à deriva no meio de uma tempestade. Você precisa entender, Carlos. O homem avançou mais perto, quase implorando. Você precisa saber quem realmente é. E na fração de um segundo, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala e as luzes começaram a piscar. O chão tremeu sob seus pés, e Carlos, sem querer, foi empurrado de volta, quase perdido no tumulto crescente. Então, como se tudo tivesse se desenrolado em câmera lenta, a figura encapuzada se desfez em um turbilhão de sombras, revelando não apenas o homem que estava ali, mas uma série de outros rostos que Carlos não via há anos. E ali, no meio da confusão, Carlos viu Ana, mas não era a Ana que ele conhecia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca havia visto. O que estava acontecendo? Tudo o que ele havia acreditado foi desmantelado em um instante. Ana! Carlos gritou, mas a resposta veio de outra direção. Você finalmente está aprendendo, Carlos. É hora de você acordar. A voz soava poderosa, mas ao mesmo tempo familiar. Quando ele se virou, viu Juliana, não mais como a adolescente assustada, mas como uma figura forte, poderosa. Ela estava cercada por uma luz dourada, que quase ofuscava seus olhos. Juliana, a emoção o envolveu, mas ao mesmo tempo um pânico crescia em seu peito. O que aconteceu com você? Você está bem? Mas a forma como ela olhou para ele não era a mesma. Pai, você precisa escutar. Tudo o que você conhecia até agora foi uma mentira. Nós não. Somos apenas uma família. Somos parte de algo muito maior. Um legado que está prestes a se desdobrar. Carlos sentiu o chão desmoronar. Um legado? Ele repetiu, cada vez mais confuso. O que isso significava para ele? Dúvidas e medos atacavam sua mente como fogo, abrindo fissuras em sua realidade. E então, na explosão daquele momento, a verdade foi revelada. Os homens de preto estavam ali não apenas como agentes do medo, mas como guardiões.
aqueles que protegeriam o segredo que Carlos sempre buscou ignorar. Você não sabe, Carlos, mas a linhagem que você carrega foi amaldiçoada. O amor que você pensou que era seu não é amor, é manipulação, Juliana anunciou, e seu coração parecia despedaçar. Você é o escolhido, mas tem o poder de quebrar a maldição, ou deixá-la reinar. Carlos ficou em choque. As palavras da filha ressoavam como um eco profundo. E se eu não quiser? E se eu não puder? Foi quando um resplendor de luz atravessou a sala, projetando sombras nas paredes. Estava se formando um portal. Uma escolha estava prestes a ser feita. Que força era essa que tinha atormentado sua família? E como se o universo quisesse que tudo se resolvesse de imediato, a figura encapuzada, agora revelada, estendeu a mão. Esta é a sua chance, Carlos. Você não pode hesitar. Somente você pode romper essas correntes eternas. Carlos respirou fundo, sentindo a pressão aumentar em seu peito. Ele precisava decidir. Mas a única certeza que tinha era que sua vida e o destino de sua família estavam prestes a mudar para sempre. E mais uma vez, a pergunta ardia em seu coração. Quem eram realmente aqueles que ele amava? Carlos sentiu seu coração pulsar rápido enquanto encarava o portal de luz. A energia vibrante o cercava, quase como se estivesse se moldando ao seu redor. Juliana e Ana estavam à sua frente, suas presenças cada vez mais intensas. Era a hora de decidir. A pressão no ar era insuportável, e tudo dentro dele gritava por uma escolha. Ele olhou para o homem encapuzado, depois para as mulheres que significavam tudo para ele. Você pode nos salvar, Carlos, gritou Juliana, a determinação em seus olhos brilhando como a luz que os envolvia. Ana assentiu, e seu olhar refletiu tanto amor quanto urgência. Nós acreditamos em você. Você é mais forte que imagina. Carlos sentiu o nó na garganta apertar. Estava prestes a perder tudo novamente, e a ideia de deixar a verdade escapar o aterrorizava. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um breve momento. E então, ao abrir, uma clareza surgiu. Está certo, eu vou enfrentar isso. Ele deu um passo em direção ao portal, e nesse mesmo instante, uma onda de força o envolveu, como se todo o poder que havia concebido estivesse agora ao seu alcance. Os homens de preto recuaram, atordoados, e a sala tremeu novamente. Vocês não têm poder sobre mim, Carlos gritou, com uma confiança que mal reconhecia. A luz ao seu redor cresceu, dançando em padrões vibrantes, como se estivesse respondendo à sua determinação. Ele girou, olhando para Ana e Juliana, seus olhos transbordando esperança. Vamos juntas! As três mãos se entrelaçaram e, no mesmo momento, entraram na luz dourada. Tudo à sua volta se tornou um borrão. Os rostos confusos dos homens de preto desapareceram. Era como atravessar um sonho. Então, ao atravessar aquele portal, Carlos sentiu como se estivesse se lembrando de quem realmente era. Uma força ancestral surgiu dentro dele. Uma luz que iluminava não só o espaço, mas sua verdade íntima. Em um instante, a sala se encheu de imagens, cenas de uma linhagem de guardiões, cada um lutando contra as sombras que ameaçavam a humanidade. Quando a luz finalmente se dissipou, eles estavam em um campo ensolarado, uma ampla paisagem verdejante se estendendo até onde a vista alcançava. A atmosfera estava cheia de risos e alegria. Estamos livres, gritou Juliana, e não havia como negar a vibração de emancipação. Carlos e Ana se trataram com um olhar que dizia tudo. A batalha havia sido vencida, mas uma dúvida ainda pairava.
Ele se lembrou do que o homem havia dito, que uma escolha sempre seria necessária. Um novo começo não garantia que tudo ficaria resolvido para sempre. O medo das sombras ainda existia. Enquanto os três se abraçavam, uma brisa suave soprou, trazendo consigo um sinal do que havia sido, mas também a esperança do que poderia ser. Estamos juntos, não importa o que aconteça, Carlos prometeu, um novo propósito ardendo dentro dele. Mas nas profundezas da nova paz, a consciência ainda sussurrava. E se as sombras voltarem? E se a verdade for apenas a superfície do que realmente existe? A vida seguia, mas as perguntas permaneciam. Corações latiam, cheios de novas possibilidades, mesmo diante da incerteza. Era um futuro desconhecido, e juntos eles enfrentariam qualquer coisa. Agora, eu tenho um pedido muito importante para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro das nossas histórias depende de você.